Olá, meus irmãos! Hoje, dia 21 de abril, estamos aí na oitava da Páscoa. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos com confiança os nossos corações, as realidades que cada um de nós trazemos dentro dele. Apresentamos o Senhor que está vivo, ressuscitado no meio de nós. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. O Evangelho de hoje de São Mateus, estamos aí na oitava da Páscoa. Vamos hoje estar refletindo sobre esse Evangelho. Do capítulo 28, do versículo 15. São 8 dias que a igreja celebra a oitava da Páscoa. Durante esses dias, você pode cumprimentar as pessoas, desejar Feliz Páscoa, porque a igreja, ela celebra a Páscoa do Senhor. É um dia muito importante que não se celebra apenas um dia, mas ele se estende durante 8 dias. E hoje a liturgia da igreja vai colocando para nós São Mateus. Ele vai narrar os acontecimentos da ressurreição de Jesus. É interessante que os 4 evangelistas, eles narraram a ressurreição de Jesus, só que eles narraram de uma maneira diferente. Porque São Mateus, quando ele escreveu esse evangelho, foi ali pela volta dos anos 50, lá na Palestina. E Marcos, ele já escreveu o evangelho em Roma, ele acompanhava São Pedro e também foi ali pela volta dos anos 50. E São Lucas, ele escreveu um pouco mais tarde. Ele foi pesquisando porque São Lucas, ele não era judeu, ele era grego, mas também se tornou apóstolo. E depois São João, aquele que narra com mais conhecimento das causas. Podemos dizer assim que São João era muito íntimo de Jesus. É aquele que acompanhou até a cruz. E a gente vê que é muito bonito todas essas narrações dos evangelistas. Hoje Mateus traz para nós no evangelho que as mulheres partiram depressa para ir até o sepulcro. Aqui nós já vamos perceber que não era apenas uma mulher, mas foi só Maria Madalena, ela que chegou primeiro, mas as outras mulheres chegaram também. Elas estavam com medo, só que depois elas voltam correndo com alegria para levar a notícia aos discípulos. É interessante aqui nesse evangelho de São Mateus, só que ele não conta o que os outros evangelistas contam. São Lucas conta que as mulheres, ao chegar lá, viram 2 anjos, um aos pés e outro ao lado da cabeça de Jesus. O anjo disse para elas: "Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?" E elas se alegraram muito. Daí Jesus aparece a elas e disse: "Alegrai-vos." Meus irmãos, essa palavra hoje, ela diz para cada um de nós: alegrai-vos, porque Cristo está vivo, Ele está no meio de nós. Jesus ressuscitou, vive para sempre. Talvez hoje você tenha algum motivo para poder estar triste, talvez você possa estar passando por algum momento de dificuldade, uma perca, talvez uma tribulação, não sei o que você está vivendo hoje. Mas Jesus está dizendo para você: alegrai-vos, porque Ele vive. E se Ele vive, tudo que nós vivemos, que nós entristecemos, que nos traz dor, sofrimento, colocamos aos pés da cruz de Cristo, dividindo o nosso cálice com o cálice dele. E confiamos na ressurreição, porque Cristo vive. E toda essa tristeza vai passar, todas essas dificuldades, todas essas angústias, que a gente possa se alegrar, porque Cristo vive. E é como ele vai dizer também, né? Deixar as tristezas, deixar as dificuldades da vida, para que essa alegria do Cristo vivo, ressuscitado,
esteja no meio de nós, porque a morte ela foi vencida. Jesus venceu a morte, porque Cristo venceu o inferno, ele venceu tudo aquilo que causa o mal. Muitas vezes a gente tem aquela sensação que o mal vai vencer. Quando a gente reza, pede, busca e o mal continua prevalecendo. No nosso coração, muitas vezes, traz aquela sensação que o mal está vencendo. Mas não é verdade. O bem sempre vence, porque Jesus, ele já venceu esse mal. O mal já está vencido pelo sangue redentor de Jesus. O mal nunca vencerá, nunca, jamais vence. É o Senhor. São João Paulo II, ele dizia que a última palavra da história da humanidade é a vitória do bem sobre o mal. Porque o mal, ele se destrói por si mesmo. Isso tudo é questão de tempo. Se nós olhar para toda a história da igreja, vamos ver que tudo passa. Olha quanta perseguição que a igreja sofreu, a perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos, as heresias do nazismo, do comunismo, todo o mal que quis destruir a igreja. E tudo isso passou. E ela continua aí firme e forte, porque Jesus ressuscitado, vivo, está no meio de nós. Ninguém pode vencer ele. Só que Jesus não prometeu que a igreja não iria passar por sofrimento. Ela sofreu muito, mas ele rompeu com todo esse sofrimento. Jamais ele disse que a igreja seria vencida. Ela vai vencer sempre. Então essa alegria que hoje Jesus veio trazer para nós, porque ele vive, ele está presente em toda a história da igreja, em toda a humanidade. Aquelas mulheres aproximaram de Jesus, se ajoelharam a seus pés e Jesus disse a elas: não tenha medo. Isso também é para nós hoje. Não tenhais medo de anunciar Jesus, de amar com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E Jesus disse a elas: ide até a Galileia, anunciai aos meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, Jesus diz, meus irmãos. Mesmo ele sendo Deus, ele nos chama de irmão. Que coisa maravilhosa, nós temos um irmão que é Deus. Está no céu glorificado, orando por nós, preparando um lugar para cada um de nós, para voltar para a casa do Pai. Ele disse para as mulheres, dirigi-se até a Galileia, os meus irmãos, porque lá eles me verão. O evangelista, São Mateus, ele conta que aqueles soldados, eles dormiram a noite inteira. Eles que estavam lá como vigia do túmulo, quando Jesus ressuscitou, eles nem perceberam nada. E quando as mulheres chegaram lá, que elas viram a pedra removida e o sepulcro aberto, eles se acordaram e vê que o corpo de Jesus não está lá. E eles subiram para a cidade, foram contar ao sumo sacerdote que havia acontecido, que tinha sumido o corpo do homem e ninguém sabe onde que ele foi. Nós sabemos onde é que foi o corpo de Jesus, nós sabemos. Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele está no meio de nós. O evangelista, São Mateus, diz que os anciãos do povo se reuniram e deram bastante dinheiro ao soldado, para que eles mentissem, dizendo que, enquanto eles estavam dormindo, os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. E as autoridades pagaram o soldado para contar essa mentira. Olha que é interessante que as mulheres, elas olharam para dentro do túmulo e viram o sudário de Jesus dobrado. Elas viram aqueles panos que cobriu o rosto de Jesus dobrado, de um lado e outro de outro lado. Agora você imagina que se uma pessoa que fosse lá roubar o corpo de Jesus, ia ter todo esse cuidado, deixando ali os panos dobrados. Se fosse um ladrão, com certeza levaria Jesus junto com todos esses panos. Veja que tudo isso era uma mentira. E aqui no Evangelho de São Mateus, ele vai falar que essa invenção ficou divulgada entre os judeus até os dias de hoje.
Por isso que muitos ainda não acreditam que Jesus ressuscitou, quer negar a ressurreição de Jesus, porque sabe que a ressurreição de Jesus é o ponto mais alto da nossa fé. Nós cremos, nós acreditamos, Jesus está vivo, está no meio de nós. São Paulo, ele disse que se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. Estamos perdendo tempo, porque ser cristão é acreditar na ressurreição, porque a vitória é a ressurreição de Jesus. Aqui nós vemos um ensinamento maravilhoso que a igreja nos ensina, que a morte de Cristo foi a separação do seu corpo e da sua alma, mas o seu corpo humano. Mas o verbo de Deus, a pessoa de Jesus, manteve o corpo e a alma separada na mansão dos mortos. E depois, no dia da ressurreição, o verbo uniu o corpo humano de Jesus com a alma humana de Jesus. E o Cristo, com seu próprio poder, ressuscitou. Meus irmãos, essa é a nossa fé. Nós cremos, acreditamos. Cristo vive e reina e está no meio de nós. Não podemos dar ouvido às fantasias que existem por aí. Nós vemos muitos estudos científicos sobre a ressurreição de Jesus hoje. Mas tudo isso é fantasia. Como nós vemos aqui no Evangelho, que desde aquele tempo os anciãos do povo, sacerdote, eles já queriam burlar essa verdade, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado. E que Jesus não ressuscitou, que Jesus não está vivo no meio de nós. Porque a ressurreição de Jesus é a prova mais forte da nossa fé, é a prova mais forte da igreja. A igreja que caminha até hoje pela força da ressurreição. Porque milhares e milhares de homens e mulheres se entregaram a sua vida à igreja de muitas formas. Desde o martírio até a vida dos eremitas, dos mosteiros, que estão nos mosteiros. A ressurreição de Jesus é a força de todos esses homens e mulheres que se entregaram. Essa é a nossa alegria. É a força do ressuscitado que vive e está no meio de nós. Como o santo São João Paulo II diz, não tenha medo, porque Jesus está ressuscitado e ele caminha no meio de nós. Mesmo que você passe pelo vale da morte, não tenha medo, porque Jesus ressuscitou e caminha conosco. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São Mateus 28, de 8 a 15. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres se aproximaram-se e prostraram diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que dirigem para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei que os discípulos, eles foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormia.
Se o governador ficar sabendo disso, nós conversamos e não vos preocupeis. O soldado pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a alegria de Jesus ressuscitado toque os nossos corações, porque Ele está vivo. E hoje Ele nos ensina algo fundamental. A verdadeira alegria cristã nasce de uma certeza que Jesus venceu a morte. Ou seja, a ressurreição. Ela não é um evento distante ou apenas um fato histórico, mas é uma verdadeira realidade. Jesus está vivo. E isso deve mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Porque o nosso dia a dia somos chamados a experimentar a ressurreição de Cristo em nossas vidas e aproximar cada vez mais dele para amar, adorar, exaltar e deixar ser transformado por ele todos os dias. Porque a tristeza, ela deve dar lugar à alegria no nosso coração, porque Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. Que a paz de Jesus, o amor de Jesus ressuscitado, de Maria, esteja no teu coração. Um abençoado início de semana e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.